mais um dia de estudos, hoje com matemática. Vamos novamente continuando o nosso assunto, que são números decimais. Hoje nós vamos ver o quadro valor-lugar. No final da apostila de vocês têm também o quadro valor-lugar, tá? Lá por último, que vocês podem usar, né, agora que nós vamos trabalhar. Mas vocês têm nesta atividade, né, um quadro também aqui, onde nós vamos colocar esses números que estão ali. Tá? Nós vamos posicioná-los. Para separar a parte inteira da decimal, nós sempre usamos a vírgula. Já para separar as ordens, né, unidade, dezena, centena, a gente usa o ponto, né? Daí aqui unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, unidade de milhão, né? Nós usamos, ó, cada 3 usamos o pontinho, tá? E para separar a parte inteira da parte decimal é a vírgula. Aqui inteiro, aqui são as partes que não formaram o inteiro. No primeiro quadrinho nós temos ali 438 o quê? Milésimos. Então eu vou ter o zero na unidade. Como é que eu vou ler? 438 milésimos, sempre na última casa, tá? Depois eu tenho, vamos ver um outro, esse daqui. Como é que eu vou ler este número? 7 décimos, né? Vamos ver mais um aqui. 3 inteiros e 6 centésimos, tá? 2 casas, centésimos. 1 casa, décimos, 3 casas, milésimo. Vamos ver mais um, esse aqui. 1 inteiro e 35 milésimos. Então, o que vocês vão fazer? Nessa primeira atividade aqui, vocês vão colocar os números, né? Nessa posição aqui, ó, que é a parte inteira na sua ordem, tá? Unidade, dezena, centena. Aqui também na ordem, tá? Na ordem que eles estão, tá? Dos milésimos, centésimos e os décimos. Depois nós temos ali uma atividade embaixo, tá? Onde pede para vocês usarem algarismos para escrever o número que está por extenso. Então vamos ver o primeiro lá, ó. 34 inteiros e 7 centésimos. Ai, como é que eu vou fazer, ó? Vamos usar a nossa tabela aqui, ó, pra gente formar esse número aí, fica mais fácil daí, tá? Vamos usar aqui. O que diz o número ali? 34 inteiros, então significa que eles têm que estar aqui nos inteiros, ó, nessa parte inteira. Então 34 inteiros aqui, e daí diz que ele tem o que? 7 centésimos, então centésimos é aqui. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou completar com 0, tá? Então 34 inteiros e 7 centésimos, seria esse aqui. A B, 462 milésimos. Será que ele vai ter parte inteira? Que ele já fala direto nos milésimos. Então, vamos colocar o número lá, 462. Então, 462 milésimos. O que eu coloco aqui? O 0, tá? Onde que eu tenho mais? Vamos ver mais um número que a professora vai colocar aqui, ó. Não, escrever por extenso, né? Como é que nós vamos ver aqui, ó? 158 inteiros e 5 décimos. Como é que eu vou preencher aqui esse?
150 inteiros. 150 inteiros. Então é aqui, ó. 150 inteiros, ó, vírgula. Quantos? 5 décimos. Não tem nada aqui. Se eu quiser, eu posso até completar com zeros, tá? Mas aqui vai ser os 5 décimos. O valor vai ser o mesmo, tá? Vamos ver mais um aqui. Oito inteiros e 8 milésimos. Ai, professora, que número será esse? 8 inteiros, só tenho 8 aqui, ó. Vai na unidade. Agora ele fala em 8 milésimos. Então, décimos, centésimos, milésimos. O 8 vai aqui, ó. E o que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar zeros, tá? Eu tenho que preencher com algum número. Como ele não tem, eu vou colocar zero, tá? 8 inteiros e 8 milésimos. Qual desses 8 que vale mais será? Claro que é o inteiro, né? Aqui é só uma parte, né? De uma parte que foi dividida em 1000 partes, eu peguei só 8, então ele é bem pequenininho, tá bom? Vamos ver aqui. Aqui já preenchi, tá. Cento e 9 milésimos. Tem parte inteira? Não. Então, 0, vírgula, e agora 109. Então, 109 milésimos, que é sempre a última casa que eu leio, ó, milésimos, tá? 8 inteiros e 8 milésimos. 150 inteiros e 5 décimos, tá? Então, para vocês saberem colocar aqui na ordem, e usando aquele quadro lá atrás, faz com o lápis, né? Coloca os números que estão ali por escrito, ó. Usa aqui, depois apaga para as outras atividades. Então, algumas a professora pegou aqui da atividade e outras eu criei aqui para a gente fazer, porque eu não vou dar resposta para vocês de tudo, né? Vocês têm que pensar um pouquinho. Na página seguinte, nós temos também lá para saber o que é unidade, qual que faz parte lá. Nesse número aqui, vamos pegar um outro número. Eu vou escrever aqui um número. O número lá da atividade de vocês, que é 27 inteiros e 375 milésimos. Isso. Quanto que eu tenho na parte inteira? Que número que eu tenho na parte inteira? 27, tá? Na parte decimal, 375. Tá? Como é que eu leio aqui? 27 inteiros, 375 milésimos. Muito bem. Na parte inteira, esse 7 aqui vale 7 mesmo, é só unidade. E o 2 vai valer quanto? 2 dezenas, 20, tá? Aqui nós temos a parte ainda que não é inteira, tá? Para formar inteiro ainda falta, certo? Que número que está ocupando a casa do centésimo? E o 7, 7 centésimos. Foi alguma coisa dividida em 100 e foi pego o 7, tá? Aqui, o décimo, aqui é a casa dos décimos, então são 3 décimos. O 3 ocupa a casa do décimo, tá? E qual é o número que ocupa a casa dos milésimos? É o 5, né? 5 milésimos. Que é isso mais ou menos que está sendo perguntado ali, né? Qual o número que ocupa a parte inteira, a parte decimal, os décimos, centésimos e milésimos. Agora aqui fala em ordenar números, ainda com o nosso quadro valor lugar. Nós temos uma explicação ali na apostila, na página 18, tá? Então, deixa a professora apagar, vamos usar esse mesmo quadro aqui, vocês vão usar também o quadro de vocês, que vocês têm lá no final, para fazer esta atividade. Então, ali está explicando, ó, a professora vai usar os números da explicação.
Ela tem até números em vermelho ali. Não sei se está assim na apostila de vocês também. Então aqui, parte inteira, parte decimal. Continuando. Então, como é que nós vamos ordenar números, saber qual que é maior, qual que é menor? Então, primeiro devemos observar o número inteiro, né? Ver qual o número que está aqui. Por esse eu já posso ver, né? Se eu colocar aqui qual desses vai ser o maior? Ah, esse aqui tem um número bem grande aqui. Não, não é. Eu sempre vou olhar. Quando eu tenho inteiro, a parte inteira, eu olho o número inteiro. Vou ver qual deles é o maior. É o 12 que é o maior, né? Então esse aqui é o maior. Não importa o que eu tenho aqui, tá? Só vai me importar o que eu tenho aqui a hora que eu tiver aqui, por exemplo, o mesmo número. Tá? Qual desses aqui que vai ser o maior, né? Eu vou ter que olhar aqui e completar o que eu não tenho em zero. Aí eu vou olhar qual é o número maior aqui, tá? Por exemplo, será que esse aqui vai ser o maior? 210 milésimos, 389 milésimos, 978 milésimos? Qual desses vai ser o maior? Como todos os números da unidade são iguais, eu vou olhar esses aqui. Então, qual deles será esse aqui, né? Que tem o maior número na parte decimal. Por que a professora pôs zero aqui? Para igualar as casas, para eu poder comparar, tá? Porque eu colocando zero ou não, o valor aqui não vai alterar quando eu coloco no final, tá? Vocês têm ali, então, no exemplo, vocês têm um inteiro e 56 centésimos, um inteiro e 78 centésimos, né? Pra gente ver qual é maior, né? Os inteiros são iguais, mas aqui eu vou ver aqui nos centésimos, qual deles é maior? É esse aqui, né? Esse é o maior, tá? Porque 78 centésimos aqui é 56 centésimos. Bom, daí nós temos um outro aqui. Quando o número inteiro é igual, eu vou olhar aqui, e o número do décimo é igual, né? Eu vou olhar o do centésimo. Então, já que eu tenho um inteiro aqui, um inteiro aqui, um inteiro aqui. Aqui eu tenho décimos que são iguais, então eu vou olhar o centésimo. Qual deles é maior? 56 centésimos ou 59 centésimos? 59 centésimos, tá? Agora, ali não tem, mas eu vou explicar para vocês, tá? Agora, desculpe. Assim, agora eu tenho até os milésimos, tá? Inteiros iguais, décimos iguais, centésimos iguais. Vou olhar os milésimos. Então, 564 milésimos, 562, qual que é o maior? É esse aqui, né? Ó, aqui era o igual, então eu vou olhar o último aqui, tá? Para ver qual dos dois é o maior, tá bom? Depois vocês têm uma atividade para colocar em ordem, né? Ali a sequência. Então nós temos lá 2 inteiros e 3 centésimos, 1 inteiro e 88 centésimos, todos eles ali menos 1,9 vão ser, também temos o 2 inteiros e 5 décimos. Qual deles aqui, né, uma ordem decrescente está pedindo, desses daqui? Colocar na ordem decrescente significa o quê? O que é pôr na ordem decrescente? Decrescente é a ordem que começa no maior
e vai para o menor. O maior número aqui, ó. Qual será que é o maior número que eu tenho aqui? Vamos colocá-los aqui, ó. Meu Deus, tá tudo riscado, né? Então a gente coloca no quadro valor lugar, porque daí fica mais fácil de você analisar. Tá? Como que nós vamos analisar? Primeiro nós podemos ver a parte inteira. Então nós temos aqui 2, aqui 2, aqui 2, aqui, ó. Então esses aqui que nós vamos analisar. Agora eu tenho 2 inteiros e 3 centésimos. 2 inteiros e 37 centésimos, 2 inteiros e 5 décimos. E agora qual é o maior? Vamos preencher aqui todo mundo na mesma ordem. Será que o 50, o 37 ou o 3? Qual que é maior? Esse daqui. Então esse é o maior de todos, tá? Então nós vamos começar por esse. Por quê? Porque nós vamos fazer uma ordem decrescente. Qual é o próximo menor? O próximo menor também tem 2 na ordem das unidades, tá? Qual é o próximo desses 2 na unidade? Que agora é o maior. Esse aqui já foi. Qual que é o maior agora? Este ou este? Esse aqui, né? Então, 2 inteiros e 37 centésimos. Depois, o outro aqui, ó, 2 inteiros e 3 centésimos. Tá, agora vamos para os que tem o número 1, que são esses 2 aqui, né? São apenas 2, tá? 1 inteiro e 88 centésimos e 1 inteiro e 9 décimos. Vamos olhar agora somente esse daqui, ó. Este e este, tá? Para o seu sobrinho ali para destacar. Se eu preencher com 0 aqui, qual que vai ser o maior? Esse daqui, né? Então, agora 1 inteiro e 90, ou 9, né? 9 décimos. Então, você acha que esse aqui é o menor, né? Mas se você preencher com 0, olha, ele não se tornou maior, 90 maior que 88. E o menor deles, 1 inteiro e 88 centésimos. Tá? Então seria esta ordem ali, que depois vocês vão achar qual delas que é. Depois nós temos mais um ali, ó. Observe os números no quadro abaixo, ó, para vocês verem qual deles é o maior. Então vocês vão colocar lá 125 milésimos, 5 décimos, 25 centésimos e 5 centésimos no quadro valor lugar e vão preencher com zeros para ver qual deles é o maior, tá? Porque às vezes eu acho que o número assim é pequeno, perto de 125, mas se eu completar aqui, ó, décimos, centésimos, milésimos, ó, se eu completar com zeros, quanto que ficou? 500 milésimos. Então tem que prestar bem atenção. Daí você vai marcar um X ali na questão, certo? E depois um décimo ali tá em fração. Na forma de fração, qual deles? A, B, C ou D que representa ele na forma de número decimal. Um décimo, né? Depois também nós temos mais uma atividade de colocar maior, menor ou igual. Então vamos ver aqui desse lado. Esse aqui então é o sinal maior, menor que, né? Ou igual. Lembrando, né, que essa boquinha aqui, ela sempre vai abrir para o maior, tá? Tem aquela história do jacaré que ele sempre vai comer a vítima lá, né, a sua presa maior. Então eu sempre abri para o maior, tá? E quando for igual, eu vou usar o sinal de igual. Então esses 3 símbolos aqui vocês vão usar nesta atividade. Então, para vocês fazerem essa atividade, é importante também usar este quadro lá do final. Usa a lápis, olha, ele tá bem colorido, bem dividido.
usa lápis e depois apaga para outra atividade, né? Que nem a professora está fazendo aqui, ó. Fazendo aqui, apagando e usando o mesmo quadro. Claro que o meu é a giz, né? Não tá aquele capricho mais. Mas vocês têm ali prontinho. Então faz com lápis, bonitinho, e depois apaga. Então o que vocês vão fazer? Vocês vão olhar o número, vão colocar lá no quadro valor lugar ou ali mesmo completar com zeros. Vocês têm a primeira situação ali, a situação 1, que é 6 décimos maior ou menor ou igual a 60 centésimos. E agora, o que será? É igual, é maior, quem será? Vamos colocar no quadro valor lugar. Então aqui e esse aqui. Né? Então o que eu posso fazer? Se eu colocar um zero aqui para preencher, para igualar as casas, com o mesmo número. Então o que eu vou usar aqui? Igual, tá? Ele é igual. Depois nós temos esse daqui, ó. Veja que interessante. Essa atividade é bem boa de fazer. 2 inteiros e 4 centésimos e 2 inteiros e 4 décimos. Qual que é maior? Vamos lá para o quadro valor lugar. Então eu vou colocar aqui, ó. Eles têm o 2 na parte inteira igual, tá? Só que aqui na parte decimal eu tenho esse aqui e tenho esse aqui. O que a professora ensinou? Para eu comparar dois números aqui, na parte decimal eu sempre completo com 0. E agora, qual deles é maior? Esse daqui, ó, tá? Então, 2 inteiros e 4 décimos é o maior. Então, eu vou colocar esse símbolo de maior aqui, ó. Ele vai abrir para o maior, tá? O outro, esse é fácil, né? Vamos ver um aqui. O terceiro lá, né? Na ordem. Então, o que vai ser maior aqui? 5 décimos ou 9 décimos? Os dois são décimos. Então, qual deles é maior? Estão na mesma ordem, ó. É o 9, né? Então, novamente, ele vai abrir aqui para o 9. E os outros vocês vão fazendo sozinhos e juntos lá com a parte do quadro valor lugar lá de trás, tá? Em seguida, o que nós vamos ter? A adição. Então, a adição também é importante vocês usarem o quadro valor lugar para montar. Pode fazer o quadro valor lugar lá na própria folha ali. Vocês têm a operação, ela está sem armar. Então, o que nós vamos observar nas operações com números decimais? A posição da vírgula sempre. Então, na primeira operação, 3 inteiros e 46 centésimos, mais 2 inteiros e 19 centésimos. Quando eu for armar aqui, ó, tá? Nós temos a mesma quantia aqui. Então, a parte inteira, então, unidade, dezena, daí aqui décimos, centésimos e milésimos, tá? Então, vamos colocar aqui o 3, vírgula, e o 46 aqui. Aí, o 2 inteiros e 19 aqui, tá? Então, nós não temos milésimos aqui. Nós vamos começar a somar normalmente, né? Como se não tivesse a vírgula aqui. Então, sinal de mais. 6 mais 9 dá 15. Vai um aqui. 4, 5, 6. 3 mais 2, 5. Então, abaixa a vírgula aqui. 5 inteiros e 65 centésimos. Essa é a nossa resposta. Então, vocês podem armar assim, tá? Se por acaso ali, ó, vocês tiverem um número que tem mais de um, vou mostrar aqui para vocês. Que pode acontecer de aparecer números assim, ó.
Ó, eu tenho número com centésimo, com décimo e com milésimo. Então, aqui, ó, unidade, dezena, daí décimos, centésimos, milésimos, tá? Aqui vai estar a vírgula. Então, eu tenho 12 inteiros. Unidade, dezena. O professor trocou a ordem. 12 inteiros, ó, uma dezena em 2 unidades. E aqui 8 centésimos. É uma conta de 3 parcelas. 8 inteiros, vírgula, né? 7 décimos. Décimos embaixo de décimos, centésimos embaixo de centésimos. E 1 inteiro e 104 milésimos, tá? Então vamos passar o traço aqui. Vamos colocar o sinal de mais. E agora como é que eu vou somar? Eu posso preencher tudo com 0, né? Ou deixar assim. 4 milésimos, eu vou só abaixar. 8 também, porque eu não tenho nada para somar. Tenho só 0 e 0. Agora aqui eu tenho 7 mais 1, 8, vírgula, e vou aqui, ó, 8 mais 2 é 10, 11. Vai 1 aqui, 2. Então deu 21 inteiros, 884 milésimos. Então nas casas onde eu não tenho, eu preencho com zeros para ficar mais fácil a soma, tá? Então cuidar sempre manter a vírgula embaixo de vírgula. Então seria esse aqui o nosso assunto de hoje em matemática. Então foi bastante conteúdo, tá? Preste bem atenção e faça com atenção essa atividade, tá bom? Nos vemos daqui a pouco na aula de geografia. Olá, alunos! Estamos novamente agora em geografia. Hoje nós vamos falar aqui de um assunto, de um título meio extenso, né? Os contrastes no espaço rural e a distribuição desigual das terras no Brasil. Então nós estamos falando nesse capítulo agora de bastante contraste e as diferenças que existem, né? Na última aula a gente viu as diferenças sociais que a gente observa no nosso país. Hoje nós vamos falar sobre a parte rural e também há contrastes. O que são contrastes? Um lado é diferente do outro, uma coisa bem diferente da outra, bem oposta, tá? Isso é contrastar. Por exemplo, preto e branco é contraste, né? No livro de vocês, tem lá na apostilinha dizendo que é na página 130 e 131. Então, peguem o livro lá. Pegaram? Ótimo. Então, os contrastes no espaço rural brasileiro. As atividades da agricultura e da pecuária são praticadas de maneiras diferentes entre as propriedades rurais do Brasil. Existem propriedades que desenvolvem uma agropecuária moderna, enquanto outras praticam uma agropecuária tradicional. Contudo, tanto a agropecuária moderna quanto a tradicional são muito importantes para o nosso país. Então, o quadro abaixo mostra, né, a diferença entre a moderna e a tradicional. Então, vamos ver quais são? Então, na moderna, tem o cultivo, cultivo com uso de máquinas. Então, usa-se bastante máquinas para colher, para semear, para adubar, para colocar fertilizante, né? Usa-se também muito produto, né? Para fertilizar o solo, para proteger contra pragas, para melhorar a qualidade do solo. Existe também o uso das sementes melhoradas. Aplicação de vacinas e medicamentos nas criações dos animais. Então, tudo isso eleva a produção das lavouras e criação. Agora, ali na tradicional, que é aquela que vai atingir os menores, né? Uso de instrumentos simples, no máximo, às vezes, eles têm um trator, né? Plantio de colheita realizados manualmente ou com auxílio de animais. Animais criados soltos e sem maiores cuidados. Então, essas medidas resultam em pequenas produções, mas são fonte de renda e subsistência para muitas famílias de agricultores. Vocês estão vendo ali primeiro um trator, né, e uma outra máquina ali na colheita de café. E ali embaixo, ó, uma pessoa arando ali com a ajuda do cavalo, tá? E depois na página ao lado nós temos a distribuição desigual. Então não é a mesma distribuição, tá? Isso já vem historicamente, desde o tempo lá. Quem lembra das capitanias hereditárias, né? Que eram faixas de terras que eram dadas
àquelas pessoas, determinadas pessoas, né? Então ali já se dividiu uma grande faixa de terra para uma pessoa apenas. Então ali já começou a desigualdade na distribuição de terras. Então lá tem pessoas, né, que usam de certos artifícios para ter terras em grande quantidade. Muitas herdaram dos seus parentes lá aquela quantidade enorme de terras. Outras ainda há casos que invadem terras indígenas ou então invadem terras do governo, né, e se apossam daquela terra, tá? E isso se chama, né, a grilagem, que dizem, né, que é se apossar de terreno que não é seu e provar com um documento falso que ele é seu. Isso está acontecendo bastante no nosso país, né? Então, no Brasil, uma distribuição desigual de terras no espaço rural. Metade está destinado ao cultivo e à criação de animais e é formada por grandes propriedades, com mais de 1.000 hectares. 1 hectare, né, 100 metros quadrados. Então, 1.000 hectares, pense, 100 vezes 1.000, chamadas de latifúndios. Então, as grandes propriedades são chamadas de latifúndios. Por outro lado, cerca de 21% das terras destinadas a atividades agropecuárias estão divididas em pequenas propriedades com menos de 100 hectares, então são muito menores, né? Chamadas de minifúndios. No Brasil, muitos latifúndios não são utilizados por seus proprietários. Para o governo federal, essas terras são classificadas como improdutivas, pois estão abandonadas e não são aproveitadas na atividade agropecuária. Ao mesmo tempo, de acordo com as estimativas de movimentos sociais que atuam em defesa dos pequenos agricultores, existem no país cerca de 80.000 famílias de trabalhadores rurais sem terras envolvidos em movimentos pela posse da terra, vivendo tanto na periferia das cidades quanto nos acampamentos de trabalhadores rurais sem terra. Vocês podem ver na página 131 que tem uma imagem ali de um acampamento do grupo dos trabalhadores rurais sem terra, tá? E aqui tem agora essa nova forma de produção agropecuária familiar, né? Que é a agricultura familiar, em que trabalha a família toda envolvida, né? Numa propriedade pequena, onde eles vão produzir o que é para o uso deles, né? Que é para o seu sustento e também o excesso para vender. Então muitas famílias, né, estão vivendo disso e às vezes alguns até acabam contratando pessoas, dando emprego para pessoas, né, para trabalhar nessas pequenas propriedades lá com hortas ou com plantação de alguma coisa, não tão grande como nos latifúndios. A professora preparou também, ó, depois vocês têm atividade para fazer aqui, ó, tá? Na 132, 133. Certo? Ali vocês vão ver a diferença. Veja, tem uma imagem ali, ó, a pequeno agricultor nos minifúndios é o dono da terra e mais o familiar ou algum outro empregado, enxada na mão, né? Arado, o maquinário que eles têm que se virar, eles têm que carpir, eles têm que roçar, né? Eles têm que virar a terra e tudo. Já nas grandes propriedades, que são os latifúndios, são enormes extensões de terra, né? Onde lá são empregados muito poucas pessoas, porque o trabalho é feito com máquinas, tá? E ainda, como diz o texto, ainda tem aquelas propriedades enormes que não produzem nada, né? Que estão lá apenas para especulação imobiliária. Então o dono não produz nada naquela terra, tá? Vamos ver então o que a professora preparou aqui, um slide. Os contrastes no espaço rural e a distribuição desigual das terras no Brasil. Problemática, então, de terra vem como a professora já falou, né? Desde a distribuição lá, ocorreu após as terras como foram concedidas lá na época das capitanias hereditárias, né? No período colonial ainda, né? As sesmarias que eram grandes extensões de terra, né? Essas extensões das sesmarias, às vezes, hoje em dia, são mais ou menos o tamanho de 4, 5 municípios juntos. Inclusive aqui Rio Negro e Lapa era uma sesmaria que foi doada para um casal. Então entregava a terra para esse dono, né? Como queria, não pagava nada, entregava para quem queria essa sesmaria, tá? Então, como no passado a divisão de terras foi desigual, os reflexos são percebidos na atualidade. E é uma questão extremamente polêmica e que divide opiniões. Então no Brasil há muitos anos, né, você está lutando com a divisão igualitária de terras, né? Porque uns têm tantos e poucos têm, né? Outros lá não têm
nada de terra. Então, uma grande parte das terras do país se encontra nas mãos de uma pequena parcela da população. Essas pessoas são conhecidas como latifundiários. Já os minifundiários são proprietários de milhares de pequenas propriedades rurais espalhadas pelo país. Algumas são tão pequenas que muitas vezes não conseguem produzir renda e a própria subsistência familiar suficiente. Então é um terreno rural, mas que o espaço é tão pequeno que ele não consegue produzir, né? O suficiente para ele e nem para vender, para ter outra renda, né? Então é importante conhecer os números que revelam quantas são as propriedades rurais e suas extensões. Então existem pelo menos 50.560 estabelecimentos rurais inferior a 1 hectare, as pequenas, né? Essas, se juntar todas elas ocupam uma área de 25.827 hectares, é muito pouco, né? E há também propriedades do tamanho superior a 100.000 hectares, que juntas ocupam uma área de 24.047.669 hectares. Veja quanto! Então as grandes propriedades ocupam, né, de hectares no Brasil, e quanto que as pequenas, ó. Um número bem menor, aqui é milhões, aqui é 1.000, né? Aqui a característica do pequeno proprietário lá, né, dos minifundiários. As ferramentas que eles usam, né, manuais, às vezes um trator, né, aquele que consegue comprar um tratorzinho. Aqui, né, a colheita ali, o homem colhendo, aqueles com a enxada capinando, né. Podem ser da mesma família ou contratados. Aqui a agricultura familiar, eles produzem de tudo, né. A família toda trabalha ali, o pai, os filhos, os netos, né, trabalham juntos para a subsistência de toda essa família e ainda vender para fora, né, para obter mais um pouquinho de dinheiro. Aqui são os latifúndios, né, as grandes propriedades rurais. Então nós temos aqui, ó, vejam a enormidade desse terreno aqui. Essa é uma parte, quantas máquinas usadas para colher. Então, veja, a extensão enorme de terras, mas aqui nós temos uma pessoa dentro de cada uma dessas máquinas. É o que ele emprega, nessa quantidade enorme de terras, né? Colheita toda ela mecanizada, né? Aqui nós temos um desmatamento que os latifúndios causam hoje em dia, porque a pessoa não se contenta, né, com pouca terra, ela quer ter mais, o desmatamento. Aqui também, ó, o fertilizante em grande quantidade, né, eles podem usar. Latifúndios. Então, o que eles causam? Né, essas grandes terras, esses grandes plantios, né, de monoculturas. O que é uma monocultura? Cultura de uma coisa só. Vocês viram naquelas fotos ali da agricultura familiar que eles produzem várias coisas, né? Repolho, milho, batata, cebola, alface, né? Então ela é bem variada. Já aqui nesses grandes latifúndios hoje em dia é plantado uma coisa só. Só milho, só soja, só algodão, só trigo, né? Então dá aumento dos impactos ambientais causados pela derrubada da vegetação original em enormes áreas para dar lugar a pastagens e cultivos agrícolas. Então hoje a pessoa tem lá o seu terreno, tem mata nativa, e não respeita muitas vezes a lei e derruba a mata nativa, né? Ou então fica assoreando o rio, né? Ou as nascentes. Invasão de terras indígenas e a necessidade de sua delimitação. Então, muitos proprietários rurais, lá os latifundiários, invadem terras indígenas para plantar, né? O que acontece? Crescimento dos conflitos entre os poceiros e grileiros. Então, existe muita terra no Brasil que as pessoas vão lá e tomam posse, mesmo sem ser delas, sem pagarem nada, né? Inventam um documento lá e provam que é deles, né? Envelhece esse documento lá com os grilos, né? Por isso que é grileiros, né? Vem dos grilos, eles põem numa caixa e o documento lá que eles falsificaram na caixa, aí os grilos eles deixam com um aspecto envelhecido. Eles vão lá e provam que a terra é deles, sendo que eles não pagaram nada por ter aquela terra, né? O que acontece com isso? Vai lá, se aposta numa terra que não é dele. Claro que vai ter violência no campo, vai ter expulsão de famílias, né?
as famílias se obrigam a sair, né, do seu lugar muitas vezes. Então tem muito no campo hoje em dia, né, na parte rural, tem muita confusão, muita falsificação do documento, tá? Portanto, a questão da terra, o Brasil opõe diversos grupos, como os boias-frias, os índios, minifundiários, colonos, poceiros, grileiros, grandes proprietários e até garimpeiros, entre outros. Então, a briga de terras, né, continua ainda. Não só pelo tamanho da terra, mas também pela falsificação de documentos e a posse ilegal de terras. Aqui um gráfico para vocês observarem. O que é a agricultura camponesa? É a agricultura do pequeno produtor. E aqui é o agronegócio, aquele que só vê os lucros, né? Então vejam aqui no primeiro, crédito. Crédito é aquilo que eles vão pedir no banco emprestado para custear a plantação. Para a pequena agricultura lá, só 14% é destinado. Olha o crédito enorme que é dado para o agronegócio. Além de já ter um lucro enorme, eles ainda recebem mais empréstimos. Terras, 24% das terras, né, é para essa agricultura aí dos pequenos produtores, dos minifundiários. Veja a quantidade de terra disponível para o plantio que é dado ao agronegócio, 76%. Aqui a produção global de alimentos, ó, 40%. Aqui é 60%, tá? Ele vai usar, o que é a produção global? Aquela que vai ser exportada, tá? Então aqui ele produz só 40% para exportação. Aqui no agronegócio é 60%. Aqui na produção de comida, realmente aquilo que vai alimentar o povo brasileiro. A produção de comida está na pequena agricultura, nos minifundiários, ó, 70%. Enquanto que aqui o agronegócio, apenas 30% fica para a população brasileira, tá? O resto é tudo exportado. Mão de obra ocupada. O que usam para trabalhar? Usa 74% da mão de obra ali é de pessoas. Usa bastante pessoas nessa agricultura de campo aqui, menor. Na maior, que é o agronegócio, na grande extensão de terra, por ser muito grande a terra, ainda ele usa muito poucas pessoas, ó, só 26%. Então veja que é a discrepância que tem entre um e outro, tá? Sem contar no impacto ambiental, né, de cada uma. Então, vocês viram ali algumas imagens, viram ali os textos, né? E esse problema de terras é uma coisa que já vem há muitos e muitos anos, né? Acontecendo no nosso país, né? Então, é uma coisa que é difícil colocar ordem, né? Existem leis para isso, né? Mas nem sempre elas são cumpridas. O que a gente observa hoje em dia é que muito dessa agricultura do agronegócio, né, que as pessoas estão ali empregando poucas pessoas, mas vendem muito, ganham muito dinheiro porque exportam, ela não está gerando empregos e está causando o quê? A monocultura, está usando o quê? O solo indevidamente, muitas vezes desmatando, o impacto ambiental muito grande, né? Então há alguns poréns, né? Já na agricultura nos minifúndios, já vai ter um cuidado maior com as nascentes, a pessoa que tem lá uma água que é nascente, ela cuida, né? Ela vai cuidar um pouco da mata nativa e ela vai usar a mão de obra que ela tem perto ali, a seu familiar, as pessoas que moram perto às vezes estão desempregadas, trabalham lá por dia, então tá dando um emprego, né? Mas a produção dele é bem menor, né? Mas ele produz a comida que fica aqui, né? Então essas são as diferenças. Então isso é importante a gente conhecer, né? Para saber todos esses aspectos do nosso país, tá? E nos vemos amanhã, tá bom? Até lá!